Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam todos bem-vindos. Iremos iniciar a primeira unidade da disciplina Técnicas de Negociação. Eu sou a professora Rosmeire e vou estar com vocês nessa disciplina. Bem, hoje nós vamos falar o seguinte. Hoje vai ser um momento que nós vamos falar um pouquinho do entendimento do que vem a ser a negociação. E quais são as técnicas para que a gente possa fazer uma negociação eficiente? Uma negociação em que todas as partes saiam ganhando. Eu acredito que certamente você já deve ter ouvido falar em alguma conversa, seja aí com seus amigos, ou seja com alguns detalhes sobre alguma negociação que foi realizada. Vamos imaginar. Como, por exemplo, a negociação de um prazo para a entrega de um determinado trabalho, ou a negociação de uma data ou um horário para um determinado encontro, ou ainda a negociação a respeito de algum adiamento em relação a algum cumprimento de tarefa. Significa dizer que todos os dias nós sempre estamos nesse processo da negociação. Todos os dias estamos negociando algo, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso dia a dia. Então, e nesse aspecto, como nós vamos ver, existem diversas maneiras de se realizar algum tipo de negociação. Seja no que nós vamos trabalhar neste exato momento, poderemos negociar, seja na forma como vocês vão resolver as atividades e apresentá-las para os tutores, enfim, tudo envolve algum tipo de negociação. E com certeza vai levar a melhor vantagem aquela pessoa que tiver habilidade para negociar, aquela pessoa que ao negociar, ela já tem que estar analisando todo o processo, todo o contexto em que a situação em que ela vai negociar vai ser inserida. Mas, antes disso, vamos aos objetivos desta primeira semana? Então, pois bem, o primeiro objetivo que nós temos aqui está relacionado à questão da contextualização acerca dos princípios da visão e compreensão genérica sobre o que trata a negociação. Depois, gostaríamos que todos pudessem também entender as abordagens e os conceitos específicos sobre negociação e também de algumas características essenciais para empreendê-las. Além disso, compreender alguns princípios para empreendermos em uma negociação adequada, fazer uma reflexão sobre os aspectos éticos e comportamentais que devem estar presentes na negociação e, por fim, conhecer e descrever características e detalhes das posturas mais tradicionais de negociação. Esses são os aspectos relacionados a essa primeira semana da disciplina Técnicas de Negociação. Bem, começando aqui com um entendimento do que vem a ser a negociação. De que forma essa negociação ela faz parte de um processo em que eu tenho uma parte interessada naquilo que eu vou negociar ou vice-versa. E neste contexto, podemos dizer que a negociação, ela envolve todos os relacionamentos, principalmente dentro do meio empresarial, onde a sua função ela é essencial. Apesar da arte de negociação ter se tornado a ciência da negociação, utilizando mais tecnologias, dados e processos bem definidos, as habilidades dos seus times de aquisição também são essenciais. Ou seja,
de um lado, eu tenho as tecnologias que vão facilitar a comunicação, que vão facilitar o processo de negociação, mas eu preciso também das pessoas. Quem são essas pessoas? Aquelas que vão inserir o conteúdo ou vão comunicar a partir das técnicas que se tem de negociar. Então, a negociação, ela se tornou algo importantíssimo nesse processo. Podemos verificar as tomadas de decisões, sejam elas em que tanto uma parte quanto a outra saia ganhando ou perdendo, faz parte deste processo de negociação. E com certeza vai ganhar aquela parte que tiver mais conhecimento, mais informação e, além disso, tiver também habilidades, for flexível e, ao mesmo tempo, analisar todo o contexto para verificar, né, a questão das vantagens, as questões em relação àquilo que pode ser negociado ou não. Bem, então, neste aspecto, segundo pesquisas da consultoria Maxim, mais de 70% dos motivos por uma negociação ter falhado são por conta de processos e pessoas. Ou seja, os processos às vezes não são adequados para a realização da mensagem e aquela pessoa que vai receber essa mensagem, ela também não está neste aspecto alinhada a esses processos. Bem, o que seria então, de acordo com essas pesquisas, o que vem a ser as pessoas e o que vem a ser os processos nesta questão dos motivos em que as negociações elas falham? Então, o processo vai ser o quê? Todas as ações relacionadas à negociação, incluindo, por exemplo, a organização de um cronograma das negociações. Então, eu saber qual é o objetivo da negociação. Nessa questão ainda, saber com quem eu vou negociar, quais são as variáveis ou quais são aí os fatores críticos da negociação. Saber o prazo, saber o que envolve além, né, de apenas uma fala ou apenas uma tomada de decisão. Então, além disso, a cadência de alterações. Então, quanto mais ocorre alterações no ambiente em que a negociação vai acontecer, isso, querendo ou não, acaba influenciando. Além disso, os locais de reuniões para a negociação. Então, se eu vou negociar uma situação em que é necessário ter ali uma concentração imensa, eu tenho que saber escolher qual é o ambiente em que essa negociação ela irá acontecer, porque esse ambiente ele pode influenciar significativamente a etapa da negociação. E existe aí diversas razões para que isso possa, esse processo ele possa se tornar falho. Já no caso das pessoas, né, são os comportamentos, né, do indivíduo ou da equipe, né, aqui chamado como time. Então, incluindo as suas habilidades e as suas táticas que são utilizadas durante a negociação. Então, para um bom negociador, para que vocês possam ser aí um bom negociador, uma boa negociadora, é interessante desenvolver algumas habilidades, principalmente a habilidade de comunicação, de saber ouvir e ao mesmo tempo falar no momento certo, de ser flexível, de se colocar no lugar do outro. Isso tudo são aspectos que podem ser desenvolvidos. E quando nós falamos justamente de pessoas, temos que lembrar que nós, além de estarmos negociando, nós não estamos negociando sozinhos. Nós estamos negociando com uma outra parte e que também essa outra parte é um ser humano, que tem as suas características, que tem as suas personalidades, que tem ali os seus anseios, seus desejos, que
querendo ou não, vão batalhar por conflitos, tá? Por resoluções de conflitos, enfim. Então, temos que lembrar que quando nós vamos para uma mesa de negociação, nós temos que pensar na outra parte também. Então, incluindo, né, neste caso, o que vem, né, ser falho é justamente a questão, no caso das pessoas, que seriam as suas habilidades, as táticas, né, que elas escolhem para negociar, ou até mesmo a capacidade de assimilação, né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem um discernimento, ela tem dificuldade no entendimento, e isso, querendo ou não, acaba também impedindo que uma negociação ela seja uma negociação transparente, clara, né, confiável. Além disso, né, existe também a questão da elaboração das respostas para clientes. Então, cada cliente vai ter, querendo ou não, um tratamento diferenciado. E as maneiras de construir a empatia, de entender as outras pessoas, de ser flexível, é um dos problemas principais que faz com que as negociações, elas, em sua maioria, ocorra esse processo de falha. Então, quando a gente fala em saber negociar, em buscar habilidades, técnicas para negociar, podemos dizer que aquele bom negociador é aquele que vai justamente definir bem ali os seus processos, né? Então, possuir um processo bem definido, assim como pessoas com habilidades, né, pessoas capacitadas neste processo de negociação, isso já traz um grande diferencial para o atingimento dos objetivos, né, e até mesmo dos resultados positivos que a organização ela pretende conquistar. Então, ter uma boa equipe ou indivíduos com habilidades de negociação, isso faz com que o alinhamento entre a comunicação, entre as decisões e também ao atingimento das expectativas do cliente ocorra. Então, acelerar o ciclo, por exemplo, de vendas e não deixar dinheiro, né, à mesa, um exemplo disso, é você oferecer, por exemplo, descontos, é você entender o cliente naquele momento de uma negociação. São aspectos que você consegue, querendo ou não, fazer com que aquela negociação que ela tenha empecilhos, que ela possa acontecer. Então, o cliente, ele quer benefícios. O cliente, no momento em que você negocia com ele, ele quer benefícios. E vice-versa. A organização também quer benefícios em relação ao que você está negociando com o cliente. Então, nada mais justo do que você oferecer benefícios e ele poder contribuir com isso. Então, a solução numa situação dessa é desenvolver estratégias em que se possa verificar a melhor maneira de atender as expectativas do cliente, assim também atingir os objetivos organizacionais. Então, neste aspecto, existem diversas formas de se realizar algum tipo de negociação. Na nossa aula, nós iremos abordá-las a partir de situações pontuais, né? Ou seja, situações específicas, essencialmente aquelas aplicadas aos propósitos de negociação no âmbito profissional, ok? Então, você perceberá que muitos fundamentos sobre técnicas e práticas de negociação que nós estudaremos podem ser aplicados em diversas situações, em diversos momentos do nosso dia a dia. E isso é o que nós vamos aprender a partir de agora. Então, começando aqui, olha. Quando nós falamos de negociação, vem aquela afirmação, onde há interesses opostos
conflitos ou divergências, há espaço para negociação. Algumas negociações, elas, querendo ou não, elas são rápidas. Outras podem levar anos pela sua complexidade. Exemplo disso são essas guerras, né? A guerra que vem acontecendo de modo geral. A questão, por exemplo, da greve, de uma greve em relação a professores, uma greve em relação a questão de transporte, tá? Em relação a algum tipo de situação em que equipes, em que grupos querem lutar ali por melhoria, seja de salário, seja de condições de trabalho, enfim. Então, isso é um processo que não vai acontecer da noite para o dia. Essa negociação, ela pode demorar. Outro exemplo era quando nós tínhamos a questão do MST. O MST, quando ele tentava aí reivindicar os seus direitos, né, de modo geral, ou necessidades, essas necessidades ou esses direitos, eles não eram tomados uma decisão de forma rápida. Então, por isso que algumas negociações, elas são rápidas e outras, devido às suas complexidades, porque envolve outras variáveis, elas acabam, querendo ou não, sendo complexas. Então, todos nós somos negociadores neste processo. E podemos dizer que diariamente nós fazemos negociações, seja com os nossos pais, seja com os nossos filhos, seja com os nossos irmãos, com os nossos professores, com os nossos chefes, com o comércio e muitas outras formas de negociarmos. Então, nós temos incontáveis exemplos que podemos citar que envolva a questão da negociação. E nós sempre vamos estar, a partir daí, concedendo ou, ao mesmo tempo, contrapondo ou concordando ou discordando ou ainda ajustando para que as partes em negociação, para que elas busquem a parcela da satisfação mútua. Só que, é claro, tem muita gente que quando vai para a negociação já vai pensando o seguinte: eu quero ganhar, mas para eu ganhar, o outro precisa perder. E isso acontece muito no dia a dia. A questão do ganha-perde ou do perde-ganha. Então, aqui nós temos uma definição neste processo de negociação que é do Stoner e do Freeman. Eles definem a negociação como o uso de habilidades de comunicação e de barganha para administrar conflitos e chegar a resultados mutuamente satisfatórios. E neste aspecto, eles acabam falando que uma das formas de perceber isso seria a questão da ampla utilização e da sua aplicação, como nós vamos ver agora, né, neste aspecto em relação a isso. Então, dentro destes aspectos, nós temos alguns tipos de ações que estão relacionados ao caso da negociação. Então, até chegarmos aos dias atuais, as negociações elas passam por diversas formas ou por diversas ações. Dentre essas, nós temos a ação da produção. Essa ação da produção está relacionada ao período compreendido entre a Revolução Industrial até o início da Primeira Guerra Mundial. E aqui a atenção ela era dada justamente à questão da produção. Não existia muitos concorrentes nesta época, havia mais consumo do que produtos ofertados. Além disso, nenhuma atenção era dada ao cliente. As negociações elas eram a base de quem tinha mais, podia mais. Então, nesta época, o cliente ele não tinha voz, ele não tinha poder de barganha. E
pelo fato de que se produzia, era mais para o consumo e, na verdade, existia uma demanda grande e uma oferta pequena, quem tinha o poder de barganha neste aspecto era justamente as organizações. Então, o cliente ele não era ali visto como um potencial para gerar lucro para a organização. E com o passar do tempo, veio a questão das ações de marketing ou ação de marketing, que foi a partir de 1950, com os novos produtos que foram desenvolvidos e que foram sendo lançados no mercado, começa-se então a dar uma atenção mais desejada às necessidades dos clientes. Então, os clientes começam, dentro desse processo, ser considerados no momento do desenvolvimento daqueles produtos ou daqueles serviços. Então, nessa situação, a maior atenção às expectativas do mercado era justamente melhorar o atendimento em relação ao cliente. Lembrando que antes desse processo da ação de marketing, nós também tivemos a ação de vendas, tá? Que foi um período entre ali o fim da Segunda Guerra Mundial até metade do século XX, mais ou menos antes aí de 1950, que teve início a competitividade no mercado e a quantidade de produtos ofertados eram ligeiramente superiores à demanda. Então, passa-se a produzir mais para tentar atender uma demanda maior que estavam ali com necessidades, né, em relação ao consumo de algum bem ou de algum serviço. E pouca atenção, neste caso, ainda era dada ao consumidor. Mas, na ação de vendas, já começa-se a perceber que as pessoas que negociam melhor obtêm maior vantagem. E aí, quando passa-se, então, a partir de 1950, surge a ação de marketing, que começa a entender que as pessoas, né, os clientes, eles são importantes e nesta fase é dado muito valor a essa questão das boas negociações, já que a concorrência ela começa a ter grande atuação no mercado. Então, aqui, a partir dessa data, as pessoas, os clientes, passam a ser reconhecidos neste espaço, nesse ambiente organizacional. E nós temos, então, a questão que até os dias atuais cresce consideravelmente a ênfase nas ações ou nas negociações e não apenas em relação à questão de vendas de modo geral. Então, utiliza-se a partir daí os conceitos de parcerias, né, de base de ganha-ganha, que aí nós vamos entrar nos tipos, né, de negociações mais tradicionais, né, que então eu tenho aí o ganha-ganha, eu tenho o perde-ganha, eu tenho a parte competitiva. Então, agrega-se mais serviços aos produtos e procura separar as expectativas dos clientes, né, neste processo. Então, negocia-se a partir daí de forma mais consciente e estudada, sem utilizar apenas a intuição, e sim, junto com a intuição, a técnica, né, o saber fazer dentro de todos os processos, dentro de todas as normas, procedimentos que são os corretos para a organização. Então, para Vanderlei, 1998, esse contexto todo, que ele também chama de negociação, Vanderlei ele fala que a negociação é o processo de alcançar objetivos por meio de um acordo nas situações em que existam interesses em comuns ou complementares ou até mesmo oposto. E isso é denominado de conflitos.
ou até mesmo de divergências, antagonismo, de interesse ou a questão de ideias e posições totalmente diferentes ou divergentes daquela que está sendo ali adotada. Então, como é um processo, a maneira como desenvolvemos este processo é decisiva para o desfecho da negociação. Então, o negociador, ele tem que ter um jogo de cintura, ele tem que ter habilidade justamente para se posicionar em qualquer situação que envolva a sua participação. Bem, ainda dentro deste conceito, nós podemos observar que a negociação é o relacionamento, não o ato isolado. Então, para negociar, eu preciso de alguém. Eu sozinha não consigo negociar. Então, não é um ato isolado. É sempre um ato que se faz em conjunto com mais de uma pessoa. E como em todo relacionamento, dois fatores são essenciais ou devem estar presentes na negociação, e esses dois fatores estão relacionados justamente à emoção e à comunicação. E neste caso, não há relacionamento humano sem estes dois componentes, emoção e comunicação. E a maneira como eles se utilizam na negociação é que irá interferir nos resultados finais em relação àquela negociação. Isso tudo vai depender da comunicação e da emoção envolvida neste aspecto. Então, a negociação, ela é a forma de chegar a determinados objetivos por meio de acordos em situações em que existam interesses comuns, complementares e opostos, assim também como lidam com os conflitos e divergências e antagonismo de interesses e ideias e posições. Então, a negociação, ela é essa forma de chegar a um determinado objetivo, seja um objetivo pessoal, seja um objetivo organizacional, mas é uma das formas mais eficientes, eficazes e efetivas para a tomada de decisão. Então, aqui nós temos algumas situações em que a negociação ela está presente. Então, aqui eu trago alguns exemplos de negociação em que, para que vocês tenham uma noção do que é este processo de negociação, só para vocês terem uma noção de como é o pensamento em relação à negociação e a forma de tomada de decisão. Então, por exemplo, se nós queremos um aumento de salário, o que nós devemos fazer? Buscamos a negociação com quem? Superiores. Tem como eu querer um aumento de salário e buscar essa negociação com um subordinado? Não tem como. A mesma forma, ao agendarmos a data entre alguns serviços, isso já é uma negociação. Mas, se por qualquer motivo não conseguirmos entregar na data marcada, temos que retornar, neste caso, o assunto e o negociador com uma forma boa de entrega. Então, nada mais justo do que numa situação dessa, eu pedir desculpa e eu também informar ali os clientes em relação à situação de atraso. Outro exemplo que nós temos aqui, olha, vejam bem, suponha que você é o gestor de uma área e que há um conflito de opinião entre seus liderados. Será necessário empreender uma negociação para haver o consenso entre as ideias. Isso para quê? Para não alastrar. Então, é chamar mesmo as pessoas na responsabilidade, aquelas pessoas que estão envolvidas com o processo. Outra situação, as políticas de tratamento dos funcionários não estão de acordo com as políticas do sindicato. Portanto, haverá necessidade de uma negociação neste caso.
para equiparar aí, ou seja, em relação ao sindicato ou em relação à instituição. Inclusive, uma forma de negociação coletiva, que também nós iremos tratar em algumas disciplinas mais à frente. Então, a empresa, vamos supor que ela precise também adquirir algum produto de seus fornecedores e isto necessita negociar com eles sobre o prazo, o preço, a entrega, a especificidade, entre outros aspectos, tá? Outra situação, se queremos comprar um carro, né, ou até mesmo vender um imóvel, nós temos que empreender uma negociação. Eu preciso divulgar, né, eu preciso colocar essas informações de uma forma que traga pontos positivos e a partir daí eu acredito que fica mais fácil de achar alguém para alugar ali ou para aceitar, né, a proposta de aluguel ou de casa ou de imóvel, enfim. Então, outro exemplo, né? Ao se contratar uma empresa ou uma pessoa para realizar uns serviços, também será necessário realizar grandes negociações, né? Lembrando que o vendedor, ele é um negociador. Aquela pessoa que participa ali da empresa, ela é uma negociadora. Bem, quando a gente fala disso, né, que todas as pessoas que estão no ambiente de trabalho, elas são, sim, negociadoras, umas negociam mais, tem mais, é mais desinibida, outras já vai conseguir negociar naquela situação assim mais contida, mas, querendo ou não, acaba negociando. Então, uma das primeiras manifestações que se verificam nas pessoas que entram em processo de negociação é a incerteza absoluta, ou até mesmo a incerteza e absoluta certeza por parte dessas pessoas de que sairão vencedores de uma negociação e que as condições de vencedora significa que a outra parte ela tem que obter uma menor vantagem ou nenhuma vantagem. Neste caso, então, a outra parte sempre será derrotada e por mais que possa submeter a algum tipo de trabalho remunerado, essas pessoas também vão acabar saindo no prejuízo. Bem, então do ponto de vista diferente entre as barganhas, né, possíveis, ou como denominamos, como se denomina o ator, né, autor Roger Fisher, são elementos naturais de negociação, mas não podem assumir características de um árduo ou de uma arma com grande potencial de destruição ou parte dessa. Então, as negociações, elas devem ser baseadas em princípios morais, na ética, nos assuntos subjetivos, né, ou até mesmo objetivos e pragmáticos. Então, a emoção e os motivos pessoais devem ser tratados de maneira equilibrada, buscando sempre uma discussão que vá, querendo ou não, qualificar aquela pessoa para seguir ou não, né? Então, essa qualificação seria traduzindo aí em um, como é que eu posso dizer? Em um fundamento, né, que vai atender ambas as partes. Então, no caso da negociação, ela também pode ser desenvolvida com base neste aspecto. Então, as pessoas que estão em um processo de negociação, elas devem sempre buscar em seus computadores ou nas redes sociais, enfim, sempre procurar verificar direitinho, porque às vezes o advogado nem lembra, achando que houve uma comunicação e naquele caso não houve essa comunicação. Então,
Então, as pessoas que estão em um processo de negociação, elas devem sempre buscar, né, compreender as razões da outra pessoa ou da outra parte, buscando se posicionar como se estivesse também do outro lado da mesa. Ou seja, fazendo também, né, que elas possam enxergar, se colocando no lugar do outro. Então, para que a negociação ela se torne eficiente, eficaz e efetiva, alguns pontos devem ser levados em consideração como uma forma importante, não só para o processo de negociação, mas de modo geral. Então, o que ajuda a desenvolver um ambiente em condições favoráveis para se chegar a resultados positivos, né, para todas as partes envolvidas no processo de decisão? O que eu poderia dizer, né, o que poderia ser desenvolvido? Então, seria o quê? Ali a negociação, ela ter objetivos claros, o negociador ele ser transparente, ele ser ético e também ter uma moral adequada no tratamento e na própria apresentação das condições e das propostas da negociação. Esses aspectos, querendo ou não, eles acabam favorecendo o ambiente para a decisão de negociar ou não. Então, por exemplo, não se deve apresentar propostas falsas com perspectiva de execução que se sabem serem inadequadas, tendo em vista apenas a tentativa de obter uma vantagem para obter uma vitória na negociação. Não é assim que funciona, não é verdade? Não é assim que funciona esse processo de negociação. Quanto mais claro, mais transparente, mais ético, mais moral você deixa a sua marca registrada. A confiabilidade acontece e o trabalho, querendo ou não, ele é reconhecido. Bem, então, como devo melhorar o processo de negociação? O que eu posso fazer para melhorar? Um dos passos é justamente eu identificar qual é o problema, definir e quantificar os objetivos, tanto que eu individualmente ou eu em equipe, nós somos responsáveis para desenvolver. Então, com essas informações, a equipe ela pode determinar quais concessões podem ser realizadas ali durante o processo de negociação ou não, tá? Bem, e neste processo, quando a gente descobre que estamos sendo flexíveis, significa dizer que nós estamos, então, adotando as nossas habilidades. Então, as habilidades para uma negociação com sucesso, ela parte justamente dessa questão da transparência, né, da sinceridade, da honestidade, da ética, da moral, tá? Então, por ser diversas as equipes responsáveis por negociações, isto faz com que o processo ele não vá adiante, até porque ali a pessoa responsável, ela querendo ou não, ela acaba boicotando o processo. Então, nós podemos dizer que os melhores negociadores, eles enfrentam e controlam esses fatores durante a negociação, e é o que nós vamos destacar em relação a essas habilidades. Então, os negociadores, eles vão, com o passar do tempo, eles vão desenvolvendo outras habilidades, como, por exemplo, confiança, perspectiva do outro lado, né, dele ser justo, e assim também que ele saiba quais batalhas vale a pena enfrentar, né? No caso da confiança, os melhores negociadores, eles não se intimidam. Eles, ao se sentir intimidados, significa que você está no caminho de perder a vantagem que você tem em relação a isso. As pessoas, elas se sentem que não
ou melhor, elas sentem que você não está disposto a lutar pelo que você realmente quer. E principalmente no mundo dos negócios, eles vão tirar vantagem disso, de tudo quanto é forma possível. Então, quanto a essa questão da confiança, né, ela é um aspecto crítico de sucesso, em que se você quebra uma vez essa confiança, é difícil você recuperar. Então, quando uma pessoa ela parece mais confiante, né, do que você na negociação, na maioria dos casos, não significa que ela mereça mais do que você, mas somente ela é que está participando deste processo, ela, querendo ou não, vai ter muito mais benefícios do que aquela pessoa que está calada, que não se manifestou de forma alguma. Outro aspecto é a perspectiva do outro lado, né? Então, esse também é considerado um dos princípios gerais da negociação. Então, neste caso, para se colocar na posição de pessoa que vai negociar, é preciso desenvolver uma autêntica curiosidade sobre as necessidades, sobre os interesses e as motivações que levam ou que levaram as pessoas até esse momento da negociação. E isso, querendo ou não, quando o negociador ele estuda e conhece, isso pode facilitar ou possibilitar, né, decisões que vão trazer benefícios para a organização. Outra situação, né, da criação aí para ser, como se diz, né, sucesso na organização, é ser justo. Então, na maioria das organizações, o objetivo é encontrar uma solução justa para ambas as partes. Então, a negociação ou as negociações têm como propósito chegar a uma relação de ganha-ganha, né, onde cada um vai ter o seu lado, vai ter a sua vantagem, né, vai conseguir, então, se colocar no lugar do outro. Então, neste aspecto, seja claro, seja honesto, seja justo, é que você irá, né, colher resultados positivos na maioria das negociações que for desenvolver. Bem, quais são as batalhas que valem a pena, né? Então, algumas batalhas valem a pena para serem travadas, outras nem tanto. Então, neste caso, quando você precisa colocar uma decisão estratégica em mãos e o outro lado é transparente ao fato de não abrir concessão para você, se a hora de sair a negociação, isso, querendo ou não, é um aspecto que deve ser levado em consideração no momento da negociação. Não seria, se seria interessante, neste aspecto, a pessoa ela também está se expondo. Bem, então falando aqui um pouquinho dessa questão da exposição, da ética e do comportamento em negociação. A ética ela pode sofrer alterações e compromissos de forma diferenciada, em razão, neste caso, de como cada pessoa ela vai entender, né, sobre o que é ético e o que não é ético. Então, a ética e o comportamento em negociação, eles estão atrelados neste aspecto. Pois bem, o pensar ético, ele gira em torno de duas questões. E que essas duas questões, elas podem ser controversas, porque vai depender muito do ponto de vista de quem vai receber essa temática. Então, por exemplo, o que é bom e o que é mal. Esse entendimento do que é bom ou do que é mal, né, principalmente neste ponto, vai residir, de alguma forma, uma grande controvérsia. Por quê?
nem todos vão entender que aquilo que é bom para um vai ser mal para outro. Pode ser diferente para o outro, mas lembrando que há um padrão social admissível para isso. Então, o que tem sido feito para que as negociações elas sejam mais éticas? O que as pessoas têm feito? Quais ações as pessoas elas têm feito para reduzir essa questão? Então, segundo Andrade e Alirio Macedo, para que os conceitos éticos fossem entendidos de forma mais completa e absorvidos pela empresa, foram criados os códigos de ética, assim como também os princípios de conduta, que, querendo ou não, é o que vão guiar o comportamento das pessoas dentro de um padrão ético. Então, quando nós compreendemos as características comportamentais dos indivíduos e os quais você vai negociar, já pode-se dizer que isso é uma grande arma para definir as estratégias e abordagem que você vai utilizar para com aquele cliente. Então, ao levar em consideração o perfil de cada pessoa, né, de que forma essa pessoa ela interage em diferentes situações, né, em diferentes momentos, assim também quanto a questão dos argumentos em uma negociação, automaticamente você consegue explicar a razão que levou a uma abordagem, né, a uma questão de funcionar com o cliente ou, de modo geral, com esse cliente ou não, tá? Então, quando o negociador ele entende o perfil desse cliente que ele vai estar negociando, automaticamente ele vai conseguir fazer com que a sua negociação seja uma negociação desejável, ou uma negociação da melhor forma possível. Então, a postura sobre o aspecto mais conceitual e subjetivo pode indicar a forma de manifestamento, né, ou neste caso, de nós nos manifestarmos essa insatisfação ou a satisfação, independente de estarmos falando e até mesmo, né, onde indicar eventuais formas e tipos de reação. Então, além disso, a postura também ela pode ser compreendida como um conjunto de ações e manifestações sobre as quais as pessoas elas decidem comportar diante de determinada situação. Então, dependendo do que for, uma pessoa ela pode agir de uma forma, assim como, dependendo da situação, ela pode agir de forma diferente. Então, a postura do perfil ali, do comportamental do negociador, ele tem que levar em consideração justamente esse fato de conhecer, né, os indivíduos ou conhecer a parte negociadora para que ele não tenha nenhuma surpresa no final, tá? Bem, dentro deste aspecto, existem 3 tipos de postura dentro da organização e que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. O primeiro deles está relacionado à competitividade, o outro à colaborativa e à perda-perde. Então, são 3 situações, assim como tem outros autores que vão citar outras formas de variáveis aí para pontuar a questão da negociação. Mas aqui neste aspecto nós vamos falar dessas três variáveis que estão classificadas como os tipos de negociação ou os tipos de postura dentro de uma organização. Então, a primeira delas é a competitiva, né? Então vamos lá na negociação que vai falar, né, ou na postura competitiva. O que ela significa? Ela que vai proporcionar ao interessado apenas em satisfazer suas próprias necessidades. Então, o negociador, neste aspecto, com essa postura, ele geralmente adota o máximo possível
daquilo que é importante levar vantagem sobre o outro. Ou ainda, né, o mundo é dos espertos, assim como se dizem, e sem remorso nem princípios éticos. Então ele consegue sobrepor em relação a isso. Ele ser competitivo. Ele ser colaborativo, ele está interessado em satisfazer os dois lados. Ele tenta achar o ponto de convergência e acredita ser o problema do outro ou da outra parte interessada também devem estar em relação à solução da negociação. Então, eu tenho a postura competitiva, que é a pessoa já pensando em que ela vai estar ganhando, tem que sair ganhando, e a postura colaborativa, porque ela já pensa que as duas pessoas elas podem sair ganhando dessa situação. E tenho também aqui a postura perde-perde. Essa postura, ela é a menos comum, né, mas ainda ela é possível de ser encontrada. Então, nela, a organização, ela não se importa em perder, desde que a outra parte também perca. Então, se a outra parte perder, ela também pode até perder, que ela não vai se sentir tão assim, desprezada, né? Ou fora do encaixe. Bem, e é isso, pessoal. Na próxima unidade da segunda semana, nós vamos falar sobre as características de negociadores. Dentro dessas características, nós iremos tratar a respeito das estratégias e das táticas. Vamos também, a partir daí, contabilizar as técnicas de diferentes estilos, as características e habilidades do negociador de destaque e, por fim, as etapas do processo de negociação. Então, a partir daí, fico aqui, me despeço e até a próxima.